Já está tudo na caneta. Legal. Acho que já está transmitindo, né? Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos doutores. Hoje nós vamos falar sobre honorários, precificação, tabela e contratos. Temos aí a presença do palestrante Paulo Pegoraro, eu, doutora Amanda e a Daniele, iremos mediar essa palestra, esse evento de hoje. Passo a palavra para a doutora Daniele, que fará a leitura do currículo do doutor Paulo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso palestrante, Dr. Paulo, nosso presidente da subseção, Dr. Jurandir, Dr. Juliano, Dr. Jonas e todos os demais presentes na nossa palestra, tanto no Zoom quanto no YouTube. Então, hoje tenho a honra de passar o currículo do nosso Dr. Paulo Pegoraro, Roberto Pegoraro Júnior, advogado, vice-presidente da OAB Cascavel, doutor em Direito pela PUC Rio Grande do Sul e professor do mestrado de Direito da Univel. É uma excelente pessoa, um excelente professor, um excelente profissional, que hoje nos dará a honra de palestrar sobre precificação, contratos, que eu acredito que seja de grande ensinamento, tanto para advogados iniciantes, quanto para todos os advogados que já estejam há muito tempo na profissão. Passo a palavra para o Dr. Paulo. Obrigado, Daniele. Obrigado, Amanda. Antes só de começar, Patrícia e Amanda, eu acho que vai ter que voltar o anfitrião para Patrícia, porque senão eu tenho que admitir aqui os novos integrantes, daí eu não sei se vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Não deu certo aqui, eu tô vendo isso. Então tá bom, doutor, eu vou retomar aqui. Então, eu quero agradecer, então, também a presença do nosso presidente, Jurandir Parzanello, e saudar os colegas advogados, saudar o nosso secretário, Juliano Tolentino, os demais colegas aqui presentes e também aos conselheiros da subseção, que me dão a honra aí desta oportunidade hoje de bater um papo, de trocar algumas impressões em relação a isso, e também poder participar desse projeto tão bacana que é da Comissão da Advocacia Iniciante, que é esse projeto de frente com a CAI. É uma oportunidade que a gente está tendo de poder ouvir alguns advogados, alguns juízes, promotores, profissionais de outras áreas que já passaram, de alguma maneira ou de outra, por algumas experiências e que tem algo a contribuir, porque a gente sabe que a advocacia ela é uma profissão desafiante e a advocacia iniciante ainda mais, porque ela além de todos os desafios, as complexidades, ainda tem a característica natural da inexperiência, do começar, né? Eu não sei se eu posso continuar, se o Jurandir quer falar alguma coisa ou se está tudo bem aqui. Hoje eu sou convidado, então estou meio perdido ainda. Segue o baile. Tá. Então, essa oportunidade que tive é muito bacana, porque ninguém nasce sabendo cobrar honorários, ninguém nasce advogando, né? Ninguém nasce sabendo advogar. Só que os honorários têm um problema mais dramático ainda, talvez, para nós, para todos nós. O primeiro é que nós não somos treinados, não somos educados, não somos preparados durante a faculdade para lidar com a questão que diz respeito aos honorários. Isso nos faz, portanto, ter uma certa inaptidão natural, que, aliás, é uma inaptidão que envolve, inclusive,
do modo geral, as pessoas não têm uma formação financeira, uma educação financeira que as preparem para o mundo econômico. Esse é um ponto, então. Nós não somos preparados durante a faculdade. Agora, tem um segundo ponto que tem um fundo até mais psicológico, até, mas também filosófico, que diz o seguinte: a relação do ser humano com o dinheiro, a relação do ser humano com as questões econômicas, é uma relação que tem algumas nuances que não são apenas resolvidas a partir de uma métrica puramente racional. Aliás, tem muito pouco de racional. Mas a nossa relação com o dinheiro, como o dinheiro representa, não é que ele representa poder só, não é que ele representa o reconhecimento do teu trabalho profissional, mas a relação com o dinheiro é uma relação que você constrói também no sentido de troca com os demais, com as outras pessoas, com os outros profissionais. E isto tem traços característicos até no âmbito psicanalítico, mas também culturais, porque a gente sabe que nós temos um modelo influenciado significativamente pelo catolicismo, do modo que nas sociedades latinas a relação com o dinheiro é muito diferente da relação que nós verificamos, por exemplo, no âmbito das sociedades anglo-saxônicas, onde a gente tem uma característica pelo protestantismo diferente. Então, acho que esses dois pontos que talvez também nos ajudem a entender um pouco da dificuldade natural que nós temos para lidar com esse assunto de honorários, para lidar com esse assunto de valorização profissional e, portanto, também isso, por vezes, sobretudo para aqueles que estão no início da caminhada, né, representa, às vezes, um desestímulo, às vezes, uma situação de perder a esperança quanto à possibilidade de realização profissional a partir, inclusive, disso, né? Agora, dito isto, é importante que no trato, na relação que se estabeleça, a gente tenha uma métrica que não seja uma métrica pura e simplesmente a partir de um cálculo de cobrar mais ou menos no sentido de angariar clientela. E o que eu estou dizendo com isso? É uma conta muito fácil e que qualquer criança faz. Se você pegar um valor de R$1.000 e escrever embaixo 500, você vai reduzir pela metade aquele valor e pode ser um mote para conquistar o seu cliente. Beleza. Mas esta talvez a estratégia mais significativa para que a gente possa não só vilipendiar os honorários, mas que também não contribui em nada para que o profissional da advocacia, enquanto no exercício de uma atividade eminentemente intelectual, seja valorizado pelo seu trabalho e não pelo que ele dá de desconto. Porque nós não vendemos É diferente quando você compra um celular na loja, quando você compra uma peça de reposição no veículo. Porque o celular modelo tal é o mesmo, seja numa loja ou na outra. Mas nós, enquanto profissionais que prestamos serviços na qualidade de intelectuais, é um serviço de natureza intelectual, a gente tem que ter a dimensão que a nossa métrica, e é por essa razão que o Código de Ética tanto apregoa que a gente se afaste de um contexto de mercantilização da advocacia. Então, se essa é o mote, a nossa métrica de simplesmente, como a gente vê, infelizmente, muitas vezes, colegas fazendo leilão de honorários, é uma métrica que a médio e longo prazo ela não se sustenta. Ela não se sustenta enquanto categoria, mas não se sustenta enquanto indivíduo. Porque a partir do contexto em que o advogado passa a se valorizar na advocacia, inclusive cobrando adequadamente, e olha só, Juliano, quando falar em cobrar honorários, em precificação, não significa necessariamente extrapolar os valores, cobrar mais, cobrar muito a mais, se enriquecer em cima de um único cliente. Não é isso. Não é isso. É de você poder estabelecer uma métrica, inclusive porque
já que a gente não vende peça, já que a gente não vende celular, a gente tem uma dificuldade tremenda de dimensionar qual é o custo do nosso trabalho. Qual é? Porque a gente, claro, a gente tem o escritório, paga o aluguel, compra livro, tem a internet, a gente tem que gastar combustível. Mas o mais significativo da nossa profissão é a nossa intelectualidade. Isso é maravilhoso porque a gente é capaz de transformar a nossa capacidade pensante, a nossa criatividade, a nossa reflexão jurídica sobre determinados temas, a gente é capaz de transformar ideias abstratas em um meio de sobrevivência. E, com isso, angariar, inclusive, honorários. Mas, por outro lado, a gente não tem como dimensionar propriamente quanto custa uma ideia, né? A gente não tem como dimensionar tão claramente qual é o custo que existe ou que é envolvido numa produção intelectual tal como é a advocacia. Mas nós temos alguns apoios para isso. Nós temos algumas posições normativas que sustentam uma compreensão mínima daquilo que a gente pode lidar nessa hora. E uma delas, que é fundamental, é aquela envolvida na tabela dos honorários advocatícios. E se a gente se apegar nos valores praticados pela tabela, portanto, claro, cada seccional adota uma tabela própria. A OAB Paraná tem a sua tabela de honorários. Ela costuma ser revista a cada 1 ou 2 anos. Então, lá a gente tem valores que vão sendo alterados para compreender aí uma realidade mercadológica. Mas a tabela de honorários é de um valor fundamental para a advocacia. E não só ela sustenta uma posição, como ela permite que você justifique com o cliente, dizendo, olha, esse inclusive é o valor previsto em tabela. Né? Por exemplo, o valor de um mandado de segurança. Mandado de segurança, o valor mínimo que a tabela estabelece é 4.600 e alguma coisa. Mas, quando você pega um mandado de segurança, por exemplo, sem valor econômico, você vai garantir uma vaga para um servidor público, você vai garantir uma vaga numa creche, por exemplo. Quando você não tem uma base métrica, a tabela tem lá valores mínimos praticados em pecúnia. E isso, sem contar, não vou nem discutir o fato de que cobrar menos da tabela é uma infração ético-disciplinar e pode sujeitar o advogado à apuração pelo Conselho de Ética, pelo Tribunal de Ética. Então, não vamos nem entrar nessa. Mas a tabela em si já tem um componente importante na hora de traduzir isso para o cliente e mostrar e justificar como é que se chegou naquele resultado. Agora, claro, a tabela não resolve tudo, porque existem nuances aí em razão disso. Existem contextos, tantos outros, que também nos levam a ter que dimensionar de outra maneira a precificação dos honorários. Eu vi agora aqui, quero saudar meu colega Peri Saraiva Neto, é advogado em Santa Catarina, meu colega do doutorado lá no Rio Grande do Sul, e agradeço muito a sua honrosa participação aqui hoje, Peri. Então, vejam, se a tabela é verdade que ela nos traz uma metrização, uma parametrização importante, e até, aliás, é bom lembrar para a advocacia iniciante que a tabela de honorários, ela inclusive estabelece os valores a serem cobrados no caso das diligências. Então, a gente tem toda essa briga com diligências, né? A gente tem esse modelo do migalhas, a gente tem o modelo de situações nas quais há um desprestígio profissional muito grande, mas a tabela, que são valores que não são nada excepcionais. Se a gente pegar, por exemplo, audiência de conciliação avulsa, a tabela fala em R$208. É pouquíssimo, mas já é mais do que muitos escritórios grandes acabam impondo, às vezes, para os advogados. Impondo porque a gente sabe da realidade do advogado que ele vive, que às vezes não é possível ficar negando a toda hora, né? Claro, a pandemia bagunçou um pouco tudo isso, porque a gente
não tem mais aquela demanda de diligências como tinha até antes da pandemia. Mas isso é para ilustrar o quanto que a audiência de instrução nas diligências, R$ 313. Então, não é nada impraticável. E tem lá também um referencial importante para isso. Agora, eu disse, cobrar menos da tabela é infração ética. Mas oferecer a pagar menos que a tabela também é infração ética, né? E isto pode contribuir para nós, para a advocacia, no sentido de que, se um outro colega ou um outro escritório oferecer honorários em valores inferiores à tabela, ele também pode ser e deve ser denunciado para que seja apurada a infração disciplinar que pode estar sendo cometida por esse colega ou por esse escritório. E isso também contribui para que a gente possa ir aos poucos, né? Ainda que de uma maneira, trabalho de formiguinha, a gente possa conseguir também evitar esse tipo de aviltamento que a gente tanto verifica, né? Pois bem, temos por esse lado, então, a tabela. Mas nós temos, lá no nosso Código de Ética, lá no artigo 39 do Código de Ética, tem quase um roteiro de como que o advogado deve fixar os seus honorários. O artigo 49 do Código de Ética, ele estabelece, então, que o advogado deve fixar os honorários com moderação, porque a moderação aqui também é no sentido de que não confunda a sua posição. O advogado atua na defesa e nos interesses do seu cliente. O advogado não é sócio do seu cliente. E, portanto, é por isso mesmo, isso é muito claro para o Código de Ética. O advogado, quando somado os honorários convencionais com os honorários sucumbenciais, não deve receber mais que o seu próprio cliente. Então, por exemplo, você contrata lá 40% de honorários de êxito e se tiver mais 20 de sucumbência, isso dá 60. Isso é vedado. Você não pode receber mais que o seu próprio cliente. Isso é violação ética e é porque o advogado não é sócio dele. O advogado tem a sua função, tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado. Eu tenho casos aqui no escritório que eu faço um seguinte combinado. Olha, eu vou lhe cobrar 20% de honorários, mas se eu chegar na fixação ou o juiz fixar em 20% de sucumbência, você não me paga nada. Isso é um argumento. Você pode fazer mais, Gris? Pode dizer assim, olha, eu vou te cobrar 20%. Se o juiz me der mais 20%, você só paga 10%, para chegar em 30%, por exemplo. Esse é um argumento muito bom para o cliente, porque o cliente, ele tem a noção, ou, aliás, ele adora achar que ele não vai pagar nada. Claro que ele vai. Mas a gente também sabe que muito poucas vezes a gente acaba tendo uma sucumbência de 20%. Mas se chega nos 20%, e esse é um percentual razoável, ora, se o cliente entender que também, se o juiz não chegar nisso, é ele que paga a diferença, esse é um mote bacana para você justificar com o cliente a necessidade de ampliar ou reduzir isso. Então, como sugestão, olha, você me paga 20%. Se o juiz me der 20%, eu fecho em 30%, você só paga 10%. Isso também, não reduz, não avilta e permite que ele tenha uma compreensão também de uma moderação que você possa ter com relação a isso. Muito bem. A partir dessa ideia de moderação, que aí também a gente tem que ter o cuidado quando lida lá com a ideia das ações previdenciárias, porque nas ações previdenciárias há uma prevalência de situações de demandantes que tenham uma hipossuficiência econômica, né? É preciso ter uma moderação na hora de tratar da incidência dos honorários em relação às verbas vencidas e em relação às verbas vincendas. E para isso a gente tem uma métrica que já é consolidada lá no Código de Processo Civil, de que se incide os honorários em relação às parcelas vencidas, todas, e
em percentual de 12 parcelas mensais vincendas, porque você não vai ficar recebendo, e não deve receber do teu cliente, ad eterno quanto à verba previdenciária que ele tenha tido reconhecida. Então, também tem que ter um limitador nesse momento. E veja, não quero vir aqui falar também daquilo que tudo que não pode, não é isso a ideia. A ideia é realmente a gente ter espaço, e tem, para construir hipóteses possíveis de atuação plena do advogado. E alguns cuidados. Porque alguns cuidados que, mesmo nós, advogados, por vezes, deixamos de lado algumas exigências básicas. A primeira delas, honorários têm que ser contratado por escrito. E eu até amplio. Por vezes, a gente usa muito outras ferramentas, e-mail, WhatsApp. Eu diria até, honorários têm que ser documentados. Pode ser escritos, pode ser um contrato. Mas pode ser também um ok no e-mail, um áudio confirmando, mas tem que estar documentado, porque a gente, e eu falo isso até lá no âmbito da nossa experiência do conselho, da subseção, chega caso lá que o advogado não tem nem contrato. E quando não tem contrato, não tem prova, não tem documento nenhum, na verdade a gente vai cair numa outra natureza dos honorários, de uma espécie que é dos honorários frutos do arbitramento, que aí é uma outra coisa, tem que propor ação, é uma incomodação. Então, honorários, contratado. E quando você contrata os honorários, não é só o contrato, porque às vezes o cliente chega, por exemplo, para você e fala, olha, eu quero uma proposta aqui com relação a honorários, quero que você faça uma proposta. Uma dica que eu costumo dar, nunca faça a proposta no mesmo dia que você atendeu o cliente. Nunca. Por quê? Primeiro que você precisa também refletir sobre a proposta. Você precisa entender qual é o valor que você vai praticar e por quê. Você vai levar em conta a complexidade, a relevância, quem é o seu cliente, se ele tem outras causas contigo, quanto tempo que você vai demorar para isso. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração nessa hora, quantos outros processos eu ficarei impedido de atender por conta desse cliente? Por exemplo, se eu amanhã, vamos lá, eu vou advogar contra sei lá, vou dar um exemplo, uma farmácia X. E essa farmácia X poderia ser minha cliente, eu não sei, mas se eu advogar contra ela, eu estou impedido. Eu tenho que levar em conta essa mensuração também, na hora de estabelecer os honorários. Bom, mas para o cliente também, é muito importante que você dê um tempo para poder dar a ele a tua proposta de honorários. Porque a proposta, ela não pode ser um chute e ela não pode parecer um chute. Por quê? Porque se você... O cara te liga e fala, olha, eu preciso fazer um divórcio assim, a tal, quanto que você me cobra? Aí você, na lata, olha, é 5 mil reais. Isto parece um chute. Um chute como se você ligasse numa... Agora comparando com um produto. Você liga numa agência de veículos e fala assim, ó, quanto que custa um carro zero assim? O cara fala, 50 mil reais. Você sabe que foi um chute. Você sabe que você vai conseguir um desconto. Você sabe que o cara deu um preço para negociar. E não que os honorários não possam ser negociados. Mas não esqueça de uma coisa. Se você pede 15 mil de honorários e depois você começa a negociar, e você chega em 5 mil, você mentiu em 10. Porque tem 10 de mentira. Não é gordura para negociar. Isso pega mal para o próprio cliente. O cliente também, quando olha isso, ele fala, mas como que a gente sai de 15 para 5? Ele pode até te contratar, mas ele não olha isso com bons olhos. E ele costuma olhar mal uma situação como essa, porque há uma diferença muito grande na proposta inicial para a proposta que você fechou. Outra coisa, isso é básico lá para o pessoal do comércio. Quantas vezes que a gente olha para anúncio que está escrito assim, compra esta televisão, R$ 799,50. Essa TV custa R$ 800 reais. Mas na tua cabeça, ela custa, isso é elementar, ela custa R$ 799.
Então, eu não estou dizendo para você fazer os honorários de 4.999, não é isso. Mas quando você vai dimensionar os teus honorários, quando você vai precificar com base na tabela, com base nos requisitos do artigo 449 do Código de Ética, procure estabelecer um valor, um parâmetro que não seja número redondo. Que não seja número redondo. Porque o número redondo dá a impressão do chute. Então, se você vai cobrar R$5.000 para fazer um divórcio, você vai fazer uma proposta de... Ou você vai fazer de 6.500 ou de 5.500. Mas você faz porque isso dimensiona o trabalho e para o cliente faz mais sentido do que parecer só um chute que você tenha dado. Isso ajuda na hora da pessoa compreender também como é que você chegou. Agora, isso, claro, você pode justificar. Quanto melhor você conseguir estabelecer uma métrica, falar, olha, eu tenho a tabela tanto, percentual de tanto, a perspectiva é tanto, ou então, o resultado pode ser tanto, eu quero o percentual disso, melhor para que você possa fixar e convencer o teu cliente de que você está praticando um valor adequado. Aliás, eu falei antes, contrato escrito, beleza. Não esqueçam no contrato escrito, se você pretender receber e abater da parte do cliente o valor que vai receber, isto obrigatoriamente tem que estar no contrato escrito. Ou seja, o cliente tem que te autorizar não estou falando da sucumbência, né? Estou falando dos contratuais. O cliente tem que autorizar que você possa fazer o abatimento disso. Porque se ele não autorizar, é abusivo da parte do advogado, aí você tem que entrar com ação separada para isso, é uma outra confusão danada também que você acaba tendo, tá? Bom, a tabela ajusta um tema bacana sobre a hora técnica. Ela prevê o valor de consulta. Eu sei que a consulta é um tema delicado, porque a gente não tem esta prática, a gente não tem essa cultura, mas eu queria dizer assim para vocês como experiência própria. A consulta, ela é tão importante para o cliente te valorizar, porque quando você dedica 1 hora, 2 horas, 3 horas para atender uma pessoa ou um cliente, você, claro, está ali, tem uma perspectiva, tem uma ação futura, você tem uma possibilidade de outras coisas, sim, é claro, mas às vezes a gente acaba sendo procurado a gente sabe disso, quantas vezes que é procurado por coisas que não dá em nada, que o cara já foi em 2, 3 advogados, vai lá papo furado muitas vezes, e quando você consegue colocar uma possibilidade de cobrar pela consulta, eu estou falando assim por experiência própria, o cliente passa a te valorizar mais, sabe? Porque ele dá o valor àquela hora que ele está tendo com você. Imagine a gente começar a ir no médico, que o médico atenda a gente sem cobrar consulta. Não, é só a cirurgia, doutor. Só vou lhe cobrar a cirurgia. Se não tiver cirurgia, não precisa pagar nada. Eu não sei se iria nesse médico, eu ficaria um pouco assim, de ir nesse médico. Mas tudo bem, a consulta é uma coisa que é um pouco delicada, mas é importante sempre lembrar disso. Agora, consulta é uma coisa, a hora técnica é outra. Porque quando você, então, contrata, ainda que seja em percentual, ainda que seja num valor lá fixado na tabela, daqui a pouco você precisa começar a ficar indo em reunião, ou acaba tendo muita consulta, ou acaba tendo que atender fora. É importante no teu contrato, na tua proposta, fazer uma exceção quanto às horas técnicas. Por exemplo, esses dias um condomínio me consultou para pedir uma proposta de honorários para propor uma ação para obrigar a construtora a fazer uma obra de reparação na estrutura do condomínio. Eu já imaginei, falei, condomínio, vai ter assembleia, eles vão querer que eu vá lá, vai discutir, volta, e tem processo.
E assembleia de condomínio, você sabe como é que é, 2, 3, 4 horas, né? E você não vai na assembleia? Então eu disse, olha, tudo bem, eu estou fazendo a proposta é tal, a minha proposta é o seguinte, a proposta inclui 5 horas técnicas, vocês podem usar. Passou de 5, vocês vão me pagar a hora técnica da tabela, que é R$365, nem é grande coisa. Mas você pode até usar isso como argumento, olha, em 5 horas técnicas eu tenho aqui, passou disso, aí a gente precisa reavaliar. Isso vale também quando você ajusta por fases. Quando você diz, olha, isso vai ser em primeira instância, em segunda instância tem outro valor. Só que eu não gosto dessa tática pelo seguinte, de ajustar por instâncias. Porque toda vez que você vai discutir honorários com o seu cliente, é uma situação que não é constrangedora, mas é delicada. Porque você tem que, primeiro, exigir a tua valorização, que é um direito, claro, do advogado. Mas a segunda, você tem que contar que ele também te valorize. E por isso que eu prefiro acertar os honorários uma vez só. Ainda que tenha essas outras condições, mas é uma vez só para acertar os honorários. Porque também acontece, às vezes, você acerta os honorários e quando você percebe, você cobrou muito menos do que devia. E acontece. Infelizmente, você dimensionou mal, você não previu que tinha tantos incidentes, né? Por isso que o contrato escrito é importante para você dizer o objeto. Por exemplo, tem embargo, tem execução. Os embargos estão ou não incluídos? Tem que incluir, tem que saber. Não sei, pode ser que não. Agora começa a chover embargos de terceiro, começa a chover embargos de adjudicação. E você não fica amarrado se você não delimitou o objeto. Mas assim, já me aconteceu de cobrar errado. Quando você cobra errado, a minha sugestão é esqueça honorários e trabalhe pela justiça. Porque você cobrou mal e aí você vai criar um desgaste completamente desnecessário para o seu cliente e você vai descumprir uma coisa que você calculou errado. Eu já tive casos assim, do cara chegar com divórcio falando, olha, meu patrimônio é 100 mil. Então, eu falei, então é tanto. Daí, quando ele chegou, ele tinha um patrimônio de 5 milhões. Eu falei, olha, eu fiz o preço, mas olha, veja isto, veja aquilo, você precisa entender. Você também não é, a tua informação não era aquela, mas cheio de tato para tentar, e daí o cara aceitou pagar uma diferença, que não era grande coisa também. Mas, às vezes a gente erra nesse cálculo, e aí a gente tem que, digamos, pagar o preço da nossa inexperiência ou da nossa infelicidade. Porque é melhor você cumprir com aquilo que você assumiu do que criar um conflito desnecessário com o teu cliente e daí também acabar não só trazendo um prejuízo à sua imagem, né? Mas também desgastar uma relação advogado-cliente que é sempre delicada, né? Aliás, pode ter certeza, quem vai mais fazer propaganda de vocês é o seu próprio cliente, não é o anúncio impulsionado do Instagram, não é o Facebook, e não é, infelizmente, embora a gente ache e fique tentado a isso, essa indicação, ela é ainda, e eu acho que permanecerá sendo absolutamente fundamental. Então, portanto, fidelizar o cliente, inclusive quando a gente erra, né, mas sempre tentando acertar, é um passo importante na fixação desse contexto de que diz respeito aos honorários. Muito bem. Sobre a cobrança de honorários. Você não pode emitir duplicata, porque isso caracterizaria mercantilização. Mas você pode pedir para o cliente emitir um cheque, isso não é tão usado mais hoje, mas uma nota promissória é possível. A nota promissória, como título de crédito, ela é admitida. Por que a nota promissória? Quando o valor é certo, evidente, né? Não peça para o cliente assinar a nota promissória em branco, porque isso não é muito legal.
Não é que não é legal, não é uma relação bacana, tá? Assim, a nota promissória admite o protesto pelo advogado. Nós não podemos emitir duplicado, mas podemos emitir a nota promissória. E aí isso facilita, talvez, quando se tiver que cobrar, infelizmente, você poder protestar o cliente e ele ter uma restrição junto aos serviços de proteção ao crédito. Porque, para nós, inscrever o cliente diretamente no SPC e no Serasa, embora você possa fazer a sua inscrição no Serasa, mas eu não recomendo, porque eu acho que pode ter uma discussão depois com relação à ideia de mercantilização. Mas no cartório de protesto é automática a inscrição, daí isso facilita para a cobrança também. Outra coisa que é bom para cobrar, cartão de crédito, cartão de débito. Hoje você compra aquelas maquininhas lá do Mercado Pago sem mensalidade, com uma taxa pequena, e você facilita muito para o teu cliente na hora de ajustar, de parcelar, de fazer com que ele possa também viabilizar a contratação, e não há nenhum problema na cobrança de honorários com cartão de crédito ou cartão de débito. Tem que ter muito cuidado, olha só, na hora de receber honorários em bens. Por exemplo, o sujeito você ganha um determinado benefício econômico, ele não tem como te pagar, ele vai lá e financia uma geladeira na loja, ou te paga com um carro. Ele pode. Mas é importante esgotar a possibilidade de que ele possa te remunerar com pecúnia, com dinheiro. Porque isso também para a proteção do advogado, porque como o advogado não é para ele ser sócio do cliente, você não vai ficar toda hora recebendo em bens dele. Mas se receber, ok. Faça ele assinar, escrever por escrito e dizer: eu não tenho como lhe pagar em dinheiro, por isso que eu estou optando por lhe fazer uma dação em pagamento de um veículo, de um imóvel, de uma geladeira, de uma televisão, seja lá, o que for. Mas para você, porque o Código de Ética exige que ele não possa pagar por outra forma e daí se obrigar a pagar com esse tipo de bens, tá bom? Quando levantou honorários, passou para o cliente, presta contas para ele. Presta contas por escrito. Pode ser um e-mail dando ok, pode ser o que for, mas presta contas por escrito, dizendo quanto que você recebeu de honorários, quanto que ficou da parte dele, quanto que foi descontado de custas, quanto que pagou para a parte contrária, e ele assina. Inclusive, eu quando recebo honorários, mesmo que eu faça o abatimento, eu faço o recibo do valor integral para o cliente. Eu falo, ó, recebeu 100, pagou 20. Porque depois eu também posso provar isso quando tiver qualquer questionamento. Aliás, eu tenho por hábito transferir dinheiro para a conta do cliente para pagar honorários, ótimo, uma TED, para o nome dele. Sempre eu junto nos autos o comprovante, sempre. Porque daqui 2, 3 anos, daqui a pouco não acha o comprovante, não sabe onde enfiou, o cara questiona alguma coisa, está tudo lá nos autos, para onde foi, quem recebeu, quanto foi, mesmo a prestação de contas junta nos autos, para demonstrar que você entregou o dinheiro para ele, explicou o que o cliente tinha direito a receber. Posso antecipar custas para o meu cliente? Posso. Eu posso ter um contrato, quando o cliente não tem condições de pagar as custas, eu posso contratar que o advogado antecipe as custas. Lógico que isso depois você reembolsa, evidentemente, não. Mas não há vedação ética para que ele possa fazer isso. É um tema que eu evito ao máximo isso, porque, no mais das vezes, a gente trabalha com o nosso trabalho, com a nossa intelectualidade. Quando eu começo a antecipar custas, não é que eu só viro sócio do cliente, eu acabo usando do meu dinheiro para sustentar as ações, além daquilo da minha intelectualidade. Então, eu evito muito. E outra coisa, se o cliente contrata que o advogado antecipa as custas, e o cliente e nem o advogado tem o direito à justiça gratuita, aí você vai ficar numa situação delicada para pedir a justiça gratuita, porque pode ter um problema quanto a isso. Aliás, não te esqueçam de uma coisa,
a verba sucumbencial, ela tem aquele caráter autônomo. Então, muito cuidado quando a gente vai tratar com o interesse recursal, com a legitimidade para recorrer. Se você vai discutir honorários, a majoração de honorários ou fixação de honorários, recorra também em nome do advogado, porque vários acórdãos do Tribunal de Justiça do Paraná estão dizendo que se o advogado não recorre em nome próprio, não é apreciada a matéria recursal naquilo que diz respeito à majoração de honorários. E outra coisa, se recorreu em nome próprio, vai pagar as custas do recurso. Porque se você não pagar as custas do recurso, é conhecido só o recurso do teu cliente, porque você não é beneficiário, a rigor, da justiça gratuita. Não que o advogado não possa ser beneficiário da justiça gratuita. Pode, mas ele precisa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e precisa ter o benefício deferido. Então, cuidado nessa hora. Regra, recorra de honorários em nome do próprio advogado. 2, recolha as custas que envolvem a interposição do recurso. A gente tem uma certa, digamos, flexibilidade com isso, porque se você não recolhe, o que mais pode acontecer é mandar intimar para pagar. Mas você vai pagar em dobro, né? Então, mas de qualquer maneira tem que atentar para isso. Só que, por outro lado, daqui a pouco os tribunais podem também começar a discutir se aquela majoração de honorários recursais também pode ser aplicado contra o advogado se só está discutindo a verba sucumbencial. Ainda não tem nada, não tem nada incomodando com isso, mas é bom também ficar de olho. Agora, fora disso, dado o caráter autônomo, o advogado também pode e deve executar em seu próprio nome a verba. Isso ajuda, sobretudo, quando você está cobrando da fazenda pública. Porque na fazenda pública, se você executa em nome próprio, você não precisa aderir ao mesmo precatório do teu cliente, no caso do valor elevado, né? E a segunda vantagem, se você executa em separado contra a fazenda pública, você consegue inscrever o seu próprio precatório no rol dos precatórios alimentares. E a terceira possibilidade, dependendo do valor que tiver a sucumbência envolvida, você consegue fazer um RPV daquela parte, porque você executou separadamente. Então, tem vantagens nessa hora, quando a gente vai executar isso em caráter autônomo, e aí só essa atenção quanto a interesse e legitimidade recursal. Tá? Posso advogar de graça? Posso advogar pró bono? Pode. Não há vedação quanto a isso. Agora, primeiro lugar, tem que verificar se aquela pessoa ou aquela entidade que você está advogando não tem condições de contratar advogado. Então, tem que fazer uma análise, não é uma análise exauriente, mas uma análise perfunctória de avaliar se aquela parte não pode pagar honorários. Tá? Segundo, se eu advogar para uma entidade social, se eu advogar para uma pessoa carente, se eu advogar para uma fundação de assistência social, né, eu não posso usar isso para finalidades político-partidário, nem com finalidade de promoção pessoal. Eu não posso, portanto, associar isso num contexto de captação de clientela ou de angariação de cliente. Tem que separar bem. Se você quer fazer uma boa ação, se você quer fazer uma caridade, você faça. Mas não use isso como um instrumento de alavancar a sua própria advocacia. É o que o Código de Ética estabelece com relação a essa atuação dos advogados, né? Então, eu assim, procurei aqui, Amanda, Dani, tentar resumir algumas reflexões sobre isso, mas eu queria também permanecer à disposição para a gente conversar e poder responder algumas dúvidas e fazer um diálogo bacana aqui. E agradeço já de novo a atenção dos colegas aqui com isso. Doutor, eu tenho uma dúvida. Que cláusula especificamente necessário constar, então, no contrato de honorários, quando o doutor fala que
não é possível né, compensar, retirar os honorários contratuais do valor do êxito da ação. Existe, assim, um padrão, é algo específico, uma cláusula em específico, ou somente como seria esse tipo de cláusula? Tá sem áudio, Paulo. Eu estou transcrevendo aqui no chat a redação do parágrafo 2º do artigo 48, mas olha, esse tema é muito importante, é bom que a gente adote como padrão sempre, e sobretudo porque está acontecendo uma coisa inadequada, a OAB tem combatido, que é o seguinte: o juiz intimando a parte para receber o alvará, ou intimando a parte que tem alvará disponível. Isso não é correto, isso não é adequado. A Corregedoria de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, dizendo que isso é uma quebra de confiança do advogado. Beleza, como regra não pode ter, mas estão fazendo. Daí o espertão vai lá, recebe, e depois que recebeu, um abraço para o advogado, né? Então, é o seguinte: cláusula dizendo assim: fica autorizado que o advogado possa fazer a compensação e o abatimento do valor devido em relação aos honorários contratuais com relação à verba principal que o cliente tiver direito a receber, né? Nada a ver com a sucumbência, que já é autônoma, mas autorizando o advogado a fazer o levantamento direto. Inclusive, se o advogado juntar nos autos esse contrato, o juiz poderá autorizar o recebimento direto por ele para isso. Olha, nós tivemos lá no Conselho 2 ou 3 casos recentes sobre isso, que o advogado foi lá e recebeu sem autorização do cliente, respondeu por uma infração ética, e que o cliente foi lá e recebeu nas costas do advogado. E aí o advogado tem que discutir depois. Então, a cláusula é simples, Amanda, não é nada complexo, é só dizer que autoriza a compensação e levantamento direto do advogado, pelo advogado, da parte relacionada ao contrato, aos honorários contratuais, sem prejuízo da verba sucumbencial. Aproveitando, sugiro que também todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba usando aí um programa para controlar processos, acaba usando algum sistema de acompanhamento processual. Eu já comecei a incluir nos meus contratos cláusula de proteção de dados, para dizer que ele autoriza usar os dados, que manipulação dos dados, as cláusulas que estão sendo usadas para isso, mas eu já sugiro que se inclua também nos contratos de honorários advocatícios, de prestação de serviços, né? Na verdade, o contrato é de prestação de serviços, mas é cláusulas de proteção da LGPD. Obrigada, doutor. Em termos gerais, nada muito aprofundado, o doutor podia colocar em tópicos uma ordem de como descrever, como fazer um contrato de honorários? Qualificação das partes? Eu faço assim, eu tenho lá as partes, o objeto do contrato é muito importante. O objeto é escrever qual vai ser o serviço que você vai prestar. Se o serviço tem caráter, se é de uma ação, se é de uma assessoria, se é de uma consultoria, e até onde ele vai. O objeto do serviço é muito importante para você delimitar, precificar e o cliente não te empurrar tudo que é coisa que aparece na frente, porque às vezes ele faz isso, né? E aí você tem que ter também um limite para. Então, o objeto. O segundo, o prazo da prestação do serviço. Porque por exemplo, você vai atender um cliente mensal, né? Contrata lá, o cara paga 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Por quanto tempo é isso? É indeterminado? É por 1 ano? É por 2 anos? É por 10 anos? Né? Tem que ter um prazo. E, claro, se você tem que ter um prazo, também tem que ter cláusula. Não te preocupe com cláusula de você impedir o cliente de revogar o mandato. Porque, inclusive, não dá para você pensar, não numa multa, você pode estabelecer um valor X se o cliente revogar o mandato antes de um determinado momento. Ou da sentença para frente ele paga igual, uma coisa assim. Mas não se preocupe com multa muito elevada, porque na multa muito elevada,
os tribunais estão reduzindo. Aliás, uma coisinha também, só porque lembrei agora, mas um tema bem bacana. Quando você vai fazer um contrato para o teu cliente vai locar uma casa. Você vai fazer o contrato para ele. Você já sabe que você provavelmente vai ser o advogado. Quando você fizer isso, inclua uma cláusula como negócio jurídico processual, com previsão de honorários de 20%, 10%, 15%. Mas já estabeleça essa cláusula nos contratos como negócio jurídico processual, porque isso depois vai te ajudar muito. Entenderam? Para fixação sucumbencial, você estabelecer como negócio jurídico processual. Porque aí depois não tem como o juiz vir dizer, não, é 10%, vou fixar por equidade, porque você tem um negócio jurídico processual que tem que ser respeitado e que não tem nada que impeça isso. Então, eu disse, vai falar das partes, objeto, prazo, valor. O valor pode ser em pecúnia ou percentual, forma de pagamento, e aí as obrigações do seu cliente. Quais são? Costumam ser fornecer os documentos, antecipar as custas, pagar despesas com viagem, fornecer as informações, o rol das testemunhas e as obrigações do advogado. Defender os interesses, propor ação, acompanhar, prestar contas para o seu cliente. Aliás, às vezes a gente acha que propor ação não tem prazo. Claro, tem prescrição, tem decadência, mas é que quando a gente está no prazo geral do atacadão, a gente vai cumprindo o prazo, cumprindo. Aí se o cliente te contrata para propor uma ação, você começa a enrolar. Fica lá, vai mais um tempinho, vou fazer outra coisa, feriado e tal. Não faça isso. Tem um prazo para propor ação. Prazo e cumpra aquele prazo. 10 dias, 20 dias, 30 dias. Tem um prazo. Porque senão você vai enrolando, quando você vê, passa 6 meses. Não propôs ação, o cliente vai lá fuçar, pede para um sobrinho que está fazendo direito na faculdade, ir lá fuçar, não acha o processo e fala que você não fez nada. Outra coisa, na área do contencioso, gente, advogado acaba fazendo um pé de meia, propondo ações. A gente não ganha dinheiro contestando, sabe por quê? Claro que a gente cobra um valor, se mantém, paga o aluguel, compra uma coisinha ali, mas pé de meia é propor ação. Claro, propor bem, propor ação que tenha fundamento, propor ação que vai dar no futuro. Mas nós temos uma condição na advocacia do litigioso, do contencioso civil, principalmente, mas trabalhista também, que é inacreditável. Gente, os nossos honorários de sucumbência, decorrente da fixação da condenação principal, ele está sujeito a um juro de mora de 1% ao mês e mais a correção monetária. Existem poucas aplicações seguras no mundo que dão esse tipo de rendimento. Então, quanto mais ações boas você plantar, mais você vai colher daqui 5, 10 ou 15 anos. Então, eu digo assim, quer saber como é que você vai estar na advocacia daqui a 10 anos? Como é que vai estar a tua vida financeira na advocacia daqui a 10 anos? Responda para você mesmo, quantas ações você propôs no último semestre? Porque se você não tiver proposto nenhuma, ou tiver proposto 2, 3, você tem que saber que daqui a 5 ou 10 anos, a tua vida financeira na advocacia, no contencioso, sobretudo no processo civil, mas no trabalhista também, não vai estar grandes coisas. Porque a gente não faz pé de meia contestando ação. Tem que contestar, tem que ganhar para isso, tem que ser remunerado. Mas o nosso pé de meia se chama propor e ganhar, né, ações. Muito obrigada, doutor. Olha, nosso tempo está quase acabando. Então, quem tiver perguntas a realizar, eu recebi uma aqui pelo WhatsApp, da doutora Rafaela, que ela questiona o seguinte, a respeito da precificação criminal. Como normalmente é realizada a transação entre preso e ou familiar?
Eu não sei se entendi bem, mas acho que ela quer dizer que isso acaba, o preso acaba não participando da negociação, porque é a família que acaba acompanhando. Acho que é isso, né? Doutora Rafael, ela está me respondendo aqui no WhatsApp. Ela disse que ela não está conseguindo falar no microfone. O doutor Arnaldo acho que está falando, mas não sei se está o microfone desligado, Arnaldo. Ô, doutor, eu mandei uma pergunta no chat aí, dá uma olhadinha, ver o que o doutor acha. Eu coloco esse tipo de cláusula aí no meu contrato, será que seria interessante, não é interessante? Negócio jurídico processual, inadimplência do cliente, levantar valores, furtando ao advogado, que o mesmo renuncia ao caráter alimentar. O caráter alimentar é irrenunciável, só por isso já seria um problema para o negócio jurídico processual. Certo. Seja Mas a autorizada verba... a penhora de 30% do valor de todo e qualquer vencimento em caso de execução. Eu coloco essas cláusulas nos meus contratos. Esse é um negócio jurídico processual que não vai ter validade jurídica na Então, doutor, mas a questão dos honorários de advogado também são de natureza de verba alimentar, nesse caso? Sim, mas o próprio cliente não pode renunciar à condição, assim como o advogado não pode renunciar. A natureza alimentar não tem caráter renunciável, não é disponível nesse sentido. Não, sim. Uhum. Então, eu acho que essa cláusula, ela me parece um pouco exagerada, talvez. Eu acho que esse negócio jurídico processual que você está propondo, que é entre você e o cliente, né? Eu acho que se você estabelecer no próprio contrato autorização para o abatimento e levantamento, já está resolvido. Porque se o juiz, digamos, intimar a parte, você junta o contrato e pede o levantamento direto. Acho que faz mais sentido do que você estabelecer essa situação de negócio jurídico processual e a penhora de 30% de todo o valor, até porque não depende da autorização dele a penhora propriamente. É claro que você vai discutir a questão alimentar, mas certo. É que a condição alimentar acaba sendo indisponível, né? Eu acho a cláusula um pouco ultrapassa, né? Eu acho que é uma cláusula que não se sustenta. Uhum. Beleza, doutor. Obrigado. Valeu, Edson. Doutor, a Rafaela me passou ali no WhatsApp o seguinte: quando o preso quer te contratar e fica falando que tem dinheiro em tal banco, aí o familiar precisa resolver. Como é que se realiza essa transação no caso? Ou é normalmente o familiar que contrata e não o preso? Bom, quem te contrata e te paga pode ser o preso, pode ser o familiar. Não há a contratação e o pagamento, não há problema que outra pessoa faça esse pagamento para o advogado. Claro que o preso é que irá outorgar poderes, né? Porque pode ser que minha família quer contratar um fulano e o preso não aceita. Vai prevalecer, você não vai poder prestar o serviço se o preso não aceita você como advogado. Mas quem paga, nesse caso, não não importa nesse sentido quem paga contratualmente. Então, ela pode receber do familiar, pode receber do preso. Eu sugiro só, por uma questão até de resguardo, que a pessoa que tenha feito a transferência, tá? Por exemplo, veio o meu TED na minha conta lá em nome do fulano de tal. Esta mesma pessoa que transferiu o dinheiro seja a pessoa que me contrate, seja a pessoa que assine o contrato de honorários. Por quê? Para a gente, como está numa situação de risco em relação a esse tipo de posição criminal, daqui a pouco não surgiu uma alegação de receptação para o advogado. Então, procurar conciliar isso. O TED em nome do mesmo que contratou você. Pode ser o preso, pode ser outro, desde que ele se identifique e contrate. E aí eu acho que não há problema, não. Eu acredito que era isso. A Atena perguntou aqui,
a questão da multa do 523, como Isso. explicar ao cliente a multa? Os que 10% pertencem ao advogado e somente os outros 10% ao cliente. Olha, eu acho que essa previsão ela é bem clara no CPC quanto a essa disposição. O cliente já tem os 10% dessa multa, que já é significativa, e o advogado os outros 10%. E o que eu acho que faz mais sentido explicar para o cliente nesse momento é que isso não vai sair do bolso dele, não é ele que vai pagar, né? Claro, eu acho que tem que prestar contas, tem que ser sempre transparente, mas nesse caso, você não precisa ficar também toda hora chamando atenção quando você vai ganhar de sucumbência. Você explica, vai responder, vai prestar contas, mas o cliente acaba subindo na cabeça dele, ele começa a achar que a sucumbência é dele, né? Então, mas a sucumbência não sai do bolso dele. Então, se não sai do bolso dele, já é um bom indicativo que é possível, ele consegue compreender, talvez, que isso não pertence a ele, e sim ao advogado. E não só isso, né? A multa também, como ela integra a condenação, o advogado vai ter o percentual da própria multa depois, na hora de fazer o cálculo disso, né? Doutor, uma pergunta. O que você tem para dizer para o advogado, principalmente o advogado iniciante, que às vezes tem medo de colocar um preço muito alto porque está início de carreira, algo nesse sentido, sabe? Principalmente eu, no início de carreira, eu tinha medo de colocar um valor assim, vou pôr um valor que eu acho que é justo, mas aí eu sou início de carreira e como é que será que ele vai me contratar? Não vai? Com medo de perder, às vezes, o cliente, sabe? O que o doutor tem para falar sobre isso? Eu já vivi muito isso, até hoje vivo, quantas vezes acabo não sendo contratado, a proposta não é aceita. Eu reconheço essa dificuldade, porque você está ali, você precisa do cliente, você também não quer ter a chance de atender ele, não é nem que, às vezes não é nem o dinheiro, você quer atender o cliente, você precisa, todo mundo precisa de cliente, né? E aí você, embalado nisso, você acaba tentado achar que você ganha ele nos honorários. Nesse momento, você pode cometer um equívoco muito grande, porque é o seguinte, o cliente, muito provavelmente, ele não vai procurar só você, ele vai procurar mais 1, 2 ou 3, ele vai, é natural, é compreensível, não tem nada de errado nisso. Quando ele procura 3 advogados, um cobra 5, o outro 10, o outro 15, isso, na cabeça dele, isso abre uma coisa tão complexa dele entender como que a diferença é tão gritante de um para outro. E aí, isto tem estudos econômicos que mostram o que eu vou falar agora. A tendência, que até é equivocada, a tendência é do cliente achar que o advogado que cobrou 15 mil é melhor. Isso aí eu não estou falando de vivência, eu estou falando isso aí é estudo científico. Eles fizeram isso com vinhos. Eles botaram o mesmo vinho em garrafas diferentes e falaram que cada garrafa custava tanto. A pessoa, não é que ela acha melhor o vinho, ela vai tomar o vinho mais caro, as papilas gustativas dela se preparam para receber melhor os sabores. E ela realmente considera aquele vinho melhor. Então, tem um fosso na cabeça do cliente. Como é que a gente se protege com isso? Fazendo uma métrica que a gente consegue explicar para o cliente, que ele consegue entender como que você chegou nesse valor. Olha, a tabela diz que é tanto, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Vocês vejam uma coisa, quando você pega uma proposta de honorários do perito, não é difícil entender quando o perito chuta um valor qualquer, e aí você chuta outro de volta? Agora, quando o perito vem com uma tabela mostrando assim, tantas horas técnicas para elaborar o parecer, de consulta, é muito mais defensável a proposta. Então, o que eu digo assim? Primeiro, não tenha medo de cobrar honorários. Eu não estou dizendo para abusar, não estou dizendo para enfiar a faca. Não seja um assaltante de honorários, não é isso. Mas não tenha medo. Por quê? Você está começando, outros também estão. O cliente, às vezes, pode querer
se aproveitar disso para achar que vai pagar menos, mas vai depender de quanto o cliente dá valor para o seu próprio problema. Olha o exemplo. Você tem um parente muito próximo que tem um tumor no cérebro. Você precisa contratar um neurocirurgião oncológico. E você vai em 3. E um cobra 5, outro 10, outro 15. Em qual deles que você vai querer que te atenda? Se você pode pagar. E se você olhar e falar assim, eu quero o melhor. E se eu falei o preço, você nem sabe a qualificação deles. E instintivamente você vai dizer, esse aqui, por que ele cobrou 15? Porque ele deu valor ao meu problema. Porque ele olhou para o meu problema e ele sabe que esse meu problema é muito grave. Porque se amanhã chegar um baita cliente aqui na minha frente e me trouxer um problema gigantesco, de um processo violento, complexo, e eu falar assim, olha, eu vou lhe cobrar R$ 1.500. Na cabeça dele, ele vai achar que eu desvalorizei ele tanto, e o problema dele é tão pequeno, que talvez ele não comunicou bem, que talvez o advogado não compreendeu bem. Então, tem que ter um pouco do feeling, Dani, no sentido de saber assim, o teu cliente valoriza o problema dele, o teu cliente sabe que aquilo é importante, quando ele sabe do problema dele, e ele dimensiona o problema dele de uma forma adequada, ou às vezes até supervalorizada, ele também quer que você supervalorize os honorários. Porque se você não supervalorizar os honorários, você está dizendo para ele assim, esse teu problema não é nada. Isso eu resolvo, ó, facinho, facinho. Pode até ser, porque às vezes você tem que pensar, mas o que eu estou te cobrando é o que o tamanho do teu problema vale. E a tendência é que ele procure outro. Porque você não valorizou aquele problema dele. Então, não tenha medo, mas acrescente à tua insegurança uma métrica que seja justificável, que permita que você explore. Eu tive situações assim, ó. O cara me procura para o inventário. Uma proposta. Eu falei, olha, a proposta é R$ 20.000. Aconteceu comigo, R$ 20.000. Aí ele, dali uns dias, me ligou e falou, ó, procurei um colega assim, assado, não sei o quê, e ele fez R$ 17.000. 17 mil o cara fez. Eu discuti, avaliei. Ele falou, eu falei assim, olha, eu vou fazer o mesmo valor que ele fez, 17. Menos eu não vou fazer, eu faço por 17. Daí ele ligou de novo e falou que o advogado disse para ele, falou assim, olha, agora o advogado me fez por 14. Você faz por quanto? Eu falei, por 17. Eu não faço por menos. Eu não faço por menos porque eu não estou te mentindo. E esse cara te mentiu em R$ 6.000. Ele já começou te enganando. Eu estou dando um desconto que não devia. Eu tirei 3 mil. Ele tirou 6. Por que ele não pediu 14 na primeira? A proposta dele era mais justa. E se ele pedisse 14 na primeira? Mas ele chutou e foi baixando. E foi baixando. Bom, isso aí, gente, dali um ano ou 2, esse sujeito me procurou de novo para contratar e me pediu de novo. Eu disse, é 17 mil. É o mesmo valor. O meu trabalho nem começou. Vocês não fizeram nem as primeiras declarações. O meu preço é o mesmo. É 17 mil. Ele me contratou. Porque, não sei, se discutiu, não desentendeu. Então, mas, veja, não se sintam, assim, se deem valor, em primeiro lugar. Se valorizem. O nosso tempo não às vezes, olha, eu faço às vezes conta aqui, gente. Eu vejo, já também passei por isso. Mas vocês já contrataram uma diarista? Você sabe quanto cobra uma diarista? Uma diarista cobra... A minha diarista cobra R$ 120, 130. Às vezes, a gente faz coisas... Se você computar por hora, a gente trabalha por menos do que isso, às vezes. E com todo o respeito para as diaristas, que tem que ser muito bem valorizadas, tem que ser bem remuneradas. Mas nós também somos advogados. Nós temos que nos... Então, se deu valor... O nosso tempo é muito caro, de todo mundo, né? De todos os profissionais. Mas se deu, vai contratar um personal trainer para você ver quando você paga por hora. Então, se deem valor, se valorizem.
Nem sempre, quando você joga lá para baixo, isso significa que o cliente te contrata. Às vezes, e talvez eu diria, na maior parte delas, ele foge de você porque ele desconfia que está muito barato. Alguma coisa está errada. Bom, boa noite a todos. Quero parabenizar o nosso doutor Paulo Pegoraro pela brilhante explanação e dizer que é importante mesmo valorizar o nosso trabalho, né, Paulo? Acho que isso é realmente uma lição que deixa para nós aí, que é a mais importante, saber valorizar o nosso trabalho e fazer sempre por escrito o contrato e ter cuidado. Eu acho que é por aí mesmo. Desejar uma boa noite a todos também e obrigado, Juliano. Muito contente com a palestra. Obrigado pelo prestígio aí também e espero que... Eu acho que é bom, esse debate é importante, trocar ideias, a gente acaba... Esse assunto, às vezes, é meio tabu também, e parece que os advogados que já estão estabelecidos, que cobram, não querem ensinar, e os outros a gente não tem como... Tem que abrir isso, tem que discutir mesmo. Mas acreditar, sabe? Se valorize, autoestima boa, a gente merece, a gente não está aqui à toa, a gente estudou, a gente se preparou, a gente tem gastos, a gente não tem auxílio moradia, a gente não tem 13º, a gente não tem férias, a gente não tem nem FGTS, né? Então, a gente tem que se valorizar e valorizar também o cliente em relação a isso. E quando você se valoriza, você está dando valor para o seu cliente, porque ele também quer um advogado bem para atender ele em relação a isso. E o processo a gente sabe quando começa, a gente não sabe quando termina, né, Paulo? Esse que é o pior. Então tem que cobrar bem mesmo. Verdade. Então, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu acredito que não. Ali no YouTube eram essas perguntas que eu passei mesmo. Eu vou ver se eu só consigo mandar aqui uma... Eu baixei uma cartilha da OAB de São Paulo, estou mandando aqui no... Não sei se vocês receberam aí. Recebi. Uma cartilha de honorários advocatícios da comissão. Uma coisinha, última, para finalizar só. Quando você recorrer de honorários, e você entender que existe ali um aviltamento dos honorários, que existe ali um descumprimento dos preceitos do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando você entender ali que se aplicou a regra da equidade por equívoco, acione a OAB. Como acionar a OAB? Provocando um pedido de assistência. No site da OAB Paraná tem um lugar próprio de honorários advocatícios. Tem um modelo de pedido de assistência. Você faz o modelo explicando por que a OAB tem que intervir, não é em todos os casos, mas quando a OAB tem que intervir, quando tem aviltamento, quando é por equidade, quando não respeita os parâmetros do artigo 85, protocola na OAB, pode mandar pelo processo eletrônico da OAB, e a OAB vai avaliar, e se tiver uma repercussão do caso, a OAB se habilita e acompanha o recurso, apresenta memoriais e, às vezes, até faz sustentação oral. E isso ajuda, por vezes, a gente a tentar brigar. Aliás, também nessa briga, tribunal não deu certo, gente, vamos trabalhar recurso especial, fazer subir, não desistir, a gente briga por tanta coisa, tem que brigar por honorários, faz subir, que no STJ coisa muda, é só fazer subir, não é fácil, tem que estudar, se preparar, faz direitinho, mas no STJ tem muita coisa que a gente vira, e vira porque está certo, que tem que virar, mas às vezes a gente apanha no tribunal, deixa por isso mesmo, não deixa por isso mesmo, vamos levar adiante que honorários também constroem a dignidade da nossa profissão, né? Então, muito obrigado, Amanda, Dani, Juliano, os colegas aí, e desejo uma boa noite a todos também. Obrigada, doutor. Obrigada a todos pela presença e até a próxima. Valeu, obrigado, boa noite. Valeu, Thiago. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite.